Olá, aluno! Que bom que você está comigo para mais uma aula do 8º ano com a professora Marizinha de Ciência, uma matéria muito gostosa hoje, né, sobre alteração climática, como é que a gente pode buscar o equilíbrio aí para as mudanças climáticas. Nossa intérprete de Libras, a Fabiana. Tudo bem, Fabiana? Sejam bem-vindos, então, para mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Tema da aula, equilíbrio climático, tá? PET 4, semana 1, começando o PET novo, né? 8º ano do ensino fundamental. Eu falei com vocês na aula passada sobre aquecimento global, vocês lembram? E as mudanças climáticas que ele promove, né? Falei da alta produção de gás carbônico, como é que isso altera efeito estufa, só para dar uma lembrada no assunto, que eu vou dar uma continuidade, né? O que o mundo, né? O que os países, o que nós podemos fazer para tentar minimizar esse problema do aquecimento global, para poder aí tentar, né, melhorar aí a nossa passagem pela Terra aí, sem deixar uma pegada tão negativa. Então, o que a gente vai trabalhar na aula de hoje? Nós iremos discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da identificação de alterações climáticas regionais e globais provocadas pela intervenção humana. Eu mostrei para vocês na aula passada, né, sobre chuvas intensas, calor intenso, né, lá no hemisfério norte, tudo isso aí evidenciando aí o aquecimento global, né? Notícias do mundo. Olha só que interessante. Interessante, mas não é uma coisa positiva, é algo negativo. Olha só. Estou mostrando aqui uma linha, né? Mostrando, olha, 1900 até 2020, né? Estão passando aí as décadas, né? Olha só. Inicialmente, né? No início do século, 1900 ainda é século XIX. Olha só, aqui a emissão de gás carbônico era em torno de 5 bilhões de toneladas por ano. Olha como isso foi, a emissão de gás carbônico, olha o gráfico, como ele foi crescendo, ele foi elevando aqui, ó. A partir de 1901 já é século XX, né? Então aí o que aconteceu? Olha só, nós passamos por vários eventos importantes na humanidade. Gripe espanhola aqui em 1920, Grande Depressão também em 1930, final da Segunda Guerra Mundial aqui em 45, crise de petróleo em 80, queda da União Soviética em 2000, vários acontecimentos históricos acontecendo e o gás carbônico só o quê? Aumentando. Lembra que eu falei que a indústria, né? A partir da Revolução Industrial, a indústria vai cada vez mais buscando recursos da natureza e vão aí consumindo, né, o petróleo e produzindo o quê? Gás carbônico, impulsionado pelo consumo, né? Então, esse ciclo vai gerar cada vez mais produção excedente de gás carbônico na atmosfera, tá? Aqui, previsão para 2020, nesse gráfico aqui, tá? Fonte BBC. Então, mostrando que já chegamos na casa dos 35, querendo chegar nos 35 bilhões de toneladas de gás carbônico por ano. Isso vai, logicamente, impactar a nossa atmosfera aí e causar aí problemas, intensificação no efeito estufa. Olha, esse mapa, ele está mostrando uma comparação 1960 e aqui 2016. Olha, em 1960, era produzido, deixa eu só colocar aqui um xizinho que fica melhor, senão eu cubro aqui, aproximadamente 9,4 bilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera. Olha em 2016, 36 bilhões, tá? Então, olha o aumento da produção em toneladas de gás carbônico no ar. Outra coisa que a gente pode perceber é o seguinte, nós temos os países que são os países mais desenvolvidos, que a gente chama que é o G7, que é o grupo 7, que tem aí Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Itália, França, União Soviética, Japão. Esses países representam os mais desenvolvidos que também produzem grande quantidade de gás carbônico. Lá em 1960, eles produziam metade
dessa quantidade de tonelada de gás carbônico que ia para o ar. Mas eles foram reduzindo essa produção. Conseguiram reduzir a metade da produção deles, tá certo? Agora, então olha só, os países, em contrapartida, os países em desenvolvimento como Brasil, como Índia, como China, fizeram o inverso, aumentaram assustadoramente, tá? Olha só, a gente pode ver o Brasil aqui com uma pintinha só de produção de gás carbônico, só para você atinar aqui para onde eu estou vendo, ó. E aqui já tem o Brasil aumentando a produção de gás carbônico, tá? Olha aqui, a Índia, que estava pequenininha aqui, ó, aumentando também, tá certo? Então, nós tivemos países em desenvolvimento aumentando a produção de gás carbônico, tá? E países, né, desse grupo G7 aí, que produziam muito, reduzindo, tá? Então, essa produção de gás carbônico, ela pode aumentar, pode diminuir de acordo com a época e de acordo com a região, tá? Ela é regional. E tem muito a ver aí com os interesses, né, industriais, o desenvolvimento industrial, né, o desenvolvimento daquele país e também alguns acordos que são feitos, né? Os países, eles têm buscado aí fazerem acordos, tratados, protocolos para reduzir a emissão de gás carbônico. Então, observe aí que esse aumento e diminuição, ele é variável aí de acordo com a região e também de acordo aí com a fase de desenvolvimento aí dessas regiões. E aqui, gente, olha, só para vocês perceberem, o aquecimento global. Aqui está passando o tempo, tá? 1950, até chegar aqui em 2000, mostrando aí a Terra aquecendo, tá? Pela produção aí sempre maior de gás carbônico, tá certo? Nós triplicamos em 56 anos a produção de gás carbônico e a população, ela dobrou. Então, quer dizer, então, que, na verdade, estamos produzindo mais gás carbônico por pessoa, tá? Tá, Marisa, você está falando muito de carbono, de CO2. Me explique, então, o ciclo do carbono. Eu trouxe o ciclo para vocês lembrarem e entenderem de que estou falando. Olha, nós temos aqui o gás carbônico na atmosfera. Nós temos mais nitrogênio, depois vem oxigênio e, por último, o CO2, com só 1%. E outros gases aí com menos de 1%. Então, o dióxido de carbono está lá no ar, tá? Tá certo? O CO2, ele é assimilado. Como? Ele é absorvido. Aqui as plantas. As plantas realizam a fotossíntese. Retira o gás carbônico do ar, né? E a partir ali da energia do sol e mais o vapor d'água, vai produzir a molécula de glicose, né? Então, ele retira o gás carbônico do ar, tá? Fixação de carbono pela fotossíntese e na biomassa das plantas. Esse CO2 na atmosfera também ele é assimilado pela fotossíntese que acontece no mar. Lembra dos oceanos, das algas marinhas? Os oceanos são os grandes aí, né? Que vão retirar em maior quantidade o gás carbônico do ar, tá certo? E também vão aí acumular, né, na cadeia alimentar ali, aquática, né? Porque essa glicose vai servir aí de alimentação para todos aí os animais marinhos, tá certo? Olha só, essa biomassa também ela vai se sedimentar e ao longo de milhões de anos vão transformar em carvão, óleo, gás mineral, combustíveis fósseis como aí o petróleo. Então o carbono aí transformando aí em quê? Nos combustíveis fósseis, tá? Nesse momento, quando você queima o combustível fóssil, você devolve para o ar o CO2. Então você está retirando do ar, mas você também está colocando de volta aí com a emissão aí de gás carbônico pela produção, né? Pela queima de combustíveis fósseis, pelas indústrias, erupção vulcânica, tá? Queimadas, olha, tá certo? Então, o que está acontecendo? Um desequilíbrio, porque existe uma produção de gás carbônico, tá? Mas nós temos
ele sendo retirado, indo para a realização da fotossíntese e fixação na biomassa das plantas, né? Daqueles animais marinhos, etc. E nós temos uma devolução aí com a queima de combustíveis fósseis, com as queimadas, desmatamentos. Então, esse desequilíbrio, né, que vai dar aí uma sobra de bilhões de toneladas na atmosfera, que vão, então, intensificar o efeito estufa. Então, o que a gente tem que fazer? Se a natureza, ela tem mecanismos para poder retirar esse gás carbônico do ar, o homem vem atrapalhando e colocando mais gás carbônico na atmosfera, tá certo? Então, esse é o ciclo do carbono. O que fazer? As ações políticas para tentar reverter o aquecimento global são tratadas em fóruns mundiais, aquelas conferências, né? Já ouviu falar em Eco 92, já ouviu falar nas conferências ambientais, né? Em fóruns mundiais, como Conferência Geral das Partes, que é o COP, que foi um encontro realizado anualmente com a participação de todos os países para discutir mudanças climáticas. A COP discute mudanças climáticas, tá? Então, aqui mostrando um desenho, cada país aí levando a sua ideia, fazendo um diálogo, né? Para tentar melhorar aí essa relação com o meio ambiente. Então, quais são as alternativas, né, que são tratadas nesses encontros? Olha, firmar acordos para limitar e reduzir a emissão de gás carbônico e outros gases, criar soluções para lidar com impactos do aquecimento global, como derretimento de geleiras, por exemplo, né? Importantíssimo, investimento em fontes renováveis de energia, energia solar, energia hídrica, eólica, tá? Não ficar só dependente aí dos combustíveis fósseis, que foi uma aula que eu já dei para vocês também. Melhoria do funcionamento de máquinas e veículos que produzem muito gás carbônico, que a gente tem que descarbonizar isso, né? Reduzir desmatamento e queimadas, tá certo? Então, essas alternativas aí, elas são discutidas nesses encontros entre os países, tá? Olha, vou falar de um acordo importantíssimo, já deve ter ouvido falar, Protocolo de Quioto, tá? O Protocolo de Quioto, ele foi o grande marco ambiental assinado em 97, durante a terceira COP. O documento é o primeiro acordo oficial. Por que ele é importante? Porque ele definiu metas. Se eu quero chegar ao objetivo, eu tenho que ter metas, tá? Eu quero passar no Enem, tirar uma nota excelente. Então, coloque metas, coloque objetivos para você conseguir alcançar, né? Então, colocou metas e prazos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Foi assinado em Kyoto, no Japão, por isso que leva esse nome. Ele estabeleceu que os países desenvolvidos, lembra do G7 que eu falei? Responsável por lançar a maior parte dos gases, deveriam reduzir suas emissões em pelo menos 5% em relação aos níveis de 1990, tá? Então, esse aí era o protocolo de Kyoto. Problemas. Um protocolo ele tem que ser assinado, ele tem que ser também ratificado. O que quer dizer isso? Além de eu assinar, eu vou ter legislação dentro do meu país, fiscalização, vou ter instrumentos para colocá-lo em prática. O legislativo tem que estar ciente daquilo, tá? Então, não é só assinar, tem que ratificar também. Os Estados Unidos não assinaram o documento por se recusar a mudar sua matriz energética, dependente do petróleo, porque eles querem o quê? Desenvolver, né, destacar mundialmente como uma potência. Então, não vou assinar isso não vou reduzir minha emissão de gás carbônico, tá, gente? Posteriormente, outros países também abandonaram os compromissos. Por quê? Governo do Canadá, Japão, Austrália, Rússia passaram a reclamar porque os países emergentes em desenvolvimento também estavam o quê? Produzindo gás carbônico, como por exemplo, Brasil e China aí, né? Que eu falei com vocês que começaram também a produzir muito gás carbônico. Então, houve esse problema, mas ele foi importantíssimo porque ele colocou metas e prazos. Olha só, um dos acordos firmados, né, que está aí dentro do protocolo de Kyoto, que é sensacional, é o mercado de carbono, o crédito de carbono. O que quer dizer isso, Marizinha?
Olha só, vou fazer uma comparação. Faz de conta, bem hipotético, os Estados Unidos não quer parar de produzir, né, de industrializar. O crédito de carbono é quando você deixa de emitir 1 tonelada de gás carbônico no ar. Aí eu ganho uma moeda. Olha, não liberei 1 tonelada. Se ele não quer parar de produzir ou não pode, mas o Brasil quer fazer isso. Então ele pode investir num outro país, tá? Fazer uma cooperação, trazer, por exemplo, tecnologias diferentes, tá certo? E essa tecnologia vai ajudar aquele país a desmatar menos, a colocar algum projeto que vai reduzir o gás carbônico. Então esse país vai ganhar o crédito, mas ele vai dividir esse crédito com o outro. Então existe um mercado de carbono, tá, gente? Então, olha só, eles podem investir em projeto MDL de país em desenvolvimento. Vou explicar para vocês isso aqui, ó, rapidinho, ó. Crédito de carbono, unidade comercial com valor monetário que representa 1 tonelada de gás carbônico não emitido no ar. Mecanismo de desenvolvimento limpo, que é o MDL. Olha só, está lá no artigo 2 do Protocolo de Quioto. Possibilita a redução de gases do efeito estufa através de cooperação entre países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. É aquilo que eu expliquei para vocês. Esse RED aqui, olha, também o mecanismo de pagamento por resultados nacionais tem a ver com redução de desmatamento. Olha, RA, reduzir desmatamento, reduzir aí cortes, né, de árvores, tem a ver com reduzir degradação florestal, manejo sustentável de florestas. Então você pode receber também quando você cria projetos, planos, para aí você, então, aumentar o estoque de carbono. Quanto mais floresta, mais estoque de carbono. Então, é outra alternativa aqui, tá? Primeiro projeto baseado, um exemplo aqui, foi em 2005, no Rio de Janeiro, que um lixão foi transformado em aterro sanitário, financiado pela Holanda, tá? Uma cooperação aí. Bem, para substituir aí o Protocolo de Quioto, tivemos o Acordo de Paris, já em 2015, muito importante também. Aqui mostrando aí, né, os representantes das nações nesse encontro, tá, gente? Ele é um tratado mundial que busca reduzir o aquecimento global, tá? Ele foi discutido entre 195 países durante a COP21 em 2015 e foi assinado, ratificado por mais de 147 já em 2017. Tá? Ele entrou em vigor em 2016 já. E a partir de 2020 ele já substituiu o Protocolo de Quioto, tá? Uma das metas principais é tentar... Nós aquecemos 1 grau e pouco, gente, e já temos todas essas mudanças. Então, a meta é não aumentarmos acima de 2 graus até 2100, tá? Senão, vai ser uma catástrofe ambiental, tá? Então, olha, limitar o aquecimento global a menos de 2 graus Celsius até 2100. Principais pontos do Acordo de Paris: esforço para limitar menos que 2, no máximo 1,5, tá? Como que os países vão adaptar às mudanças climáticas e aos eventos climáticos extremos, como chuvas intensas, né? E estimular o suporte financeiro e tecnológico. Se um país tem muita tecnologia, vamos então ensinar para um que não tem, vamos disponibilizar, tá? Cooperação entre setor privado, sociedade civil, instituição financeira, povos indígenas, fortalecer aí, né, essas ações para reduzir o aquecimento global, tá? Segundo alguns cientistas, ela exigiria uma emissão zero de gás carbônico aí até 2050. Estou achando bem difícil chegar nesse ponto, tá, gente? Temos que torcer aí. Alguns resultados aí do Acordo de Paris, olha, adaptação, que eu falei com vocês, mais transparência, financiamento, 186 países compartilharam planos nacionais, tá? 1 trilhão, né, levantados por aliança global para investir em energia solar e etc. Então, nós temos vários aí, estamos colhendo vários frutos bons aí, novas iniciativas para o clima. Enquanto a gente está conversando aqui, o gás carbônico está aumentando. Ó, tivemos várias conferências, olha, Estocolmo 72, Conferência do Rio, Quioto 97,
tá? E acordo para 2015, o tempo passando e o gás carbônico continua aumentando. Então, não é só fazer acordo, não, tem que pôr em prática. E cada um fazer a sua parte. Acabar com usinas de carvão, investir em energia limpa, temos que ter políticas públicas, né, gestão voltada para isso, né? Investir em energia limpa, adaptar as construções, descarbonizar, mudar os veículos para elétricos, ampliar transporte coletivo, parar o desmatamento, restaurar áreas degradadas, reduzir desperdício de alimentos, comer mais vegetais e menos carne e por aí vai, tá? Então, tudo isso fazer nossa parte para a gente contribuir também para a redução do aquecimento global, tá? O que significa zerar as emissões líquidas? É você igualar, né, um equilíbrio do que é produzido com aquilo que é, absorvido, tá? Nós temos que igualar isso para poder, então, ter esse zerar a emissão líquida. Se nada mudar, continuaremos aí com o crescimento da taxa de CO2. Se a gente tentar mudar, ó, nós vamos descer, então, aí, pegar minha canetinha aqui, gente, vamos descer aí, reduzir aí a produção, a emissão de CO2, tá? Então, temos que cobrar, né, do governo, políticas públicas, instrumentos e fazer a nossa parte. Espero que tenham gostado dessa aula e mande sua pergunta, tá? Não tira dúvidas. Um grande beijo da Marizinha.